Oi! Já tá todo mundo passado, né, que eu tô bebendo. Tô tomando só um vinhozinho, gente. Meu médico já liberou. Tô esperando a Ana entrar. Vou fazer uma live rápida, que a gente tá em semana de lançamento. E aí a gente vai falar rapidinho, contar umas fofocas rapidinhas pra quem estiver aqui dentro. E teoricamente a Ana vai participar, eu tô esperando ela aqui. Vocês estão ouvindo? Porque eu não sei se meu fone tá no celular. Ai, meu Deus. Então, eu esqueci, eu não respondi, né? Vamos só esperar a Ana entrar. Que daí eu posso contar para vocês o que nós vamos estar fazendo. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela. Contar sem a Ana, não posso. A Ana é quase minha chefe. Ela dormiu. Isso não é possível. A Ana é cansada. Cansada, eu sou mais agitado. Mas acho que não. Amigo Diego Quiloca, me conta como é que estão as coisas aí em Los Angeles. Ah, em Los Angeles, falando isso, ou tá viajando? Não para nunca aí? Hum? Eu tô aqui, gente, eu vou fazer essa live rápida com vocês, vai ser coisa de 25 minutinhos, porque depois eu tenho que ir pro St. Clair, porque hoje tem stop. E como eu não fui semana passada, que eu tava operado, aí eu vou hoje para ver como que estão as coisas lá. Também a gente vai lançar a agenda de novembro. Se vocês querem ir no stop do St. Clair e não reservaram ainda e não conseguiram data ainda, aproveitem, porque eu não divulguei ainda a agenda de novembro, mas a gente já decidiu as datas, então eu já sei que tem algumas datas. Então, se vocês quiserem se antecipar e mandar mensagem no WhatsApp, vocês aproveitem e mandem. Olha, a Ana chegou. Aleluia, Ana. Falei por isso que eu não ia começar sem você. Eu vou colocar ela pra dentro, tá, gente? Ido. Até que fim. Enfim, nada, eu já estava com uma live aberta lá, eu te disse que eu ia entrar, não me achou, já abriu outra. Olha, pra eu entrar na tua? Ah, tanto faz, agora todo mundo entra na nossa. Ah, então tá. Tá bom. Tá, meu amor, eu falei para as pessoas que já estão nos acompanhando que a gente vai ter uma conversa rápida hoje. Até porque eu vou ter que ir pro stop depois, e a senhora é mega compromissada. Mas que a gente vai aproveitar para introduzir alguns assuntos para gente, para quem não sabe, porque tem gente que deve ter caído aqui, né? Assim, à toa. Junto com a agência Sofia, eu tenho um infoproduto, um projeto de educação, e a Ana é a coordenadora do projeto, é onde a gente ajuda as pessoas que trabalham com gastronomia a superarem alguns desafios, etc. Se essa live tá rolando pelo YouTube. Não, a Essa aula vai não. rolar no YouTube, mas é semana que vem, né? A nossa aula. Na aula ao vivo do Gastronomia na Prática, que é semana que vem, daí vai rolar lá no YouTube. Isso. E daí essa aula ao vivo, daí sim a gente começa a mergulhar em alguns casos mais práticos. Que eu não posso resistir que começa a rodar, eu já começo a rir muito. Aqui tentando colocar uma maquiagem, né, gente? Aquele de borboletinha tá mais bonito, mas Mariah Carey. Ai, meu Deus do céu.
Tá, Que enfim. não, meu amigo. Tá, Essa vamos lá. essa aula da semana que vem, ela é super legal, ela é uma aula mais extensa. A gente costuma demorar entre 1 hora e 1 hora e meia. E aí eu vou abordar alguns casos bem práticos que a gente já passou de desafios. Inclusive, eu já sei até o que eu vou falar semana que vem, tá? Vai ser uma coisa super atual e a gente vai falar bastante na aula prática sobre os novos desafios do marketing digital para restaurantes e para outros setores, mais especificamente para restaurante, porque são coisas que a gente está passando nas nossas empresas e que eu estou percebendo que tem muita gente passando e nem todo mundo está entendendo quais são essas novas dificuldades, quais são os problemas, etc. e tal. Isso é o que eu vou falar semana que vem, depois eu vou preparar essa aula para vocês. Mas hoje a gente faz um resumão para quem não tem a menor ideia do que a gente propõe, do que acontece, o que não acontece, enfim. Vocês devem estar achando muito louco, por quê? A gente faz 2 lançamentos por ano só, então são só 2 turmas. Então a gente passa um período sem falar tanto sobre essas questões, e nesse período eu acabei ganhando bastante seguidor. Que vieram pelos mais diversos motivos, mas tem um monte de gente que trabalha com restaurante que acaba me seguindo para pegar um pouco do conhecimento, ou para ver quais são as práticas que a gente faz que funcionam, etc. E aí, a Ana já está junto comigo deve fazer 2 anos e pouquinho agora, Quase então três. ela já tem muito da minha experiência nessa área. Eu vou deixar ela falar um pouquinho para vocês de o que é esse babado todo que a gente vai lançar, né, que nós estamos lançando, e aí depois eu volto, aliás, eu vou continuar aqui, mas depois eu volto aqui para falar mais um pouquinho também. Isso. Na verdade, o nosso convite hoje é da gente chamar atenção para que os donos de negócios gastronômicos, o pessoal de gastronomia, o pessoal que quer abrir o seu negócio, que possa estar aproveitando do conhecimento do Nando, de toda a experiência dele, experiência prática, né? Porque o Nando está aí não só com um restaurante, mas com 11 negócios gastronômicos, que inclui restaurantes, confeitarias, né? Enfim, e aproveitar todo o conhecimento dele para ajudá-los, né? Para ajudar essas pessoas a construírem um negócio de sucesso. A gente sabe que não é fácil empreender hoje. Empreender na área de gastronomia, o Nando é prova disso, é mais complexo ainda às vezes, né, Nando? E a proposta que da gente está trazendo aí mais conhecimento. Como é que isso acontece, né? A gente sempre tem uma aula ao vivo, que vai acontecer agora no dia 22, e depois dessa aula ao vivo a gente abre espaço aí, as inscrições para a mentoria do Nando e para o tour gastronômico. A mentoria são 5 encontros, na verdade, no total, né? São 4 encontros mais um encontro bônus, e a gente vai estar falando sobre ela, sobre o tour, na aula do dia 22. Hoje eu queria trazer aqui para vocês a importância, né, da gente se profissionalizar, adquirir conhecimento para que os negócios gastronômicos prosperem. Né? A gente vive aí num momento de transição de muitas pessoas da área de CLT, enfim, que querem empreender, mas a gente percebe que muitas pessoas ainda não sabem como fazer ou não sabem como fazer da maneira correta. Então, nossa proposta com todo esse trabalho é também trazer mais conhecimento e profissionalização para o setor. E para falar sobre isso, eu queria que o Nando falasse um pouquinho de como foi, né, a construção dele desses negócios todos, né? Primeiro da abertura E o que a Ana da tá primeira falando empresa. faz... Opa. Oi, desculpa, Nando, Não, pode acho que falar. a minha internet deu uma travadinha, daí eu achei que tu tinhas concluído. Não, pode falar. Tá. É muito interessante isso que a Ana falou. A gente tem uma coisa muito diferente, eu acho, muito própria da nossa mentoria, talvez em comparação com as outras, que a nossa ela é muito baseada na prática. Então a gente, obviamente, incentiva muito essa educação e esses estudos e essa troca, mas ela é sempre baseada na prática. Por quê? Como a Ana falou, hoje a gente, né, o grupo que eu lidero são 11 operações gastronômicas, só que a gente começou com uma e era de forma muito mais intuitiva e muito menos profissional, e a gente acabou crescendo. Eu acho que a minha intuição teve um papel muito potente nisso, de entender qual era o caminho já e de ter muita
sempre muita estratégia e agir demais, mas o que eu percebo lá quando eu comecei, né, há 15 anos e agora, é que a margem de erro diminuiu demais. Então, as chances que eu tive de demorar para aprender e as demoras, né, que realmente que eu passei, elas não me causaram tão mal quanto causam hoje para as pessoas que escolhem empreender na área de gastronomia e talvez em todas as áreas, mas a gente vai falar, né, mais focado em gastronomia. E por que eu acho que é essa grande diferença, né? A gente viveu, a gente já estamos aí chegando no 5º ano, né, pós-pandêmico, então começou em 2020, estamos em 24, e as margens do setor só diminuíram, os desafios de mão de obra só aumentaram, o poder de compra do consumidor só foi prejudicado quando a gente compara o quanto valia R$ 1, né? Enfim, com o lançamento do Plano Real. E hoje, então isso são todas realidades que acabam fazendo com que hoje os negócios de gastronomia sejam muito mais difíceis de serem bem-sucedidos. E aí é onde entra tudo isso, e por isso que para mim é muito interessante, porque eu sinto hoje que eu aprendi mais nos últimos 3 anos do que nos primeiros 11 de realmente atuação como empresário de gastronomia. Mesmo com o nosso tamanho hoje, mesmo com a quantidade, né, com a força do grupo, são, né, 160 funcionários, mesmo com tudo isso, hoje eu tenho que ser melhor, mais estratégico do que eu era lá atrás. Você Mesmo com chegou a tudo isso comentar hoje, esses dias, né, Nando, que hoje existe um problema causado para o setor de gastronomia e provavelmente para muitos outros, até causado pelas bets, né? Pelos joguinhos, pelo tigrinho, é isso? os números eles ainda não estão pacificados assim, né? Então tudo que a gente falar aqui vai ser de certa forma especulação, né? Mas tem vários estudos de vários bancos, tem Itaú, tem Nubank, tem vários bancos que eles apontaram que o grau de endividamento das pessoas, e não só o grau de endividamento, mas o grau de investimento das pessoas em direção às bets, esportivas ou não, multiplicaram muito. O dinheiro que o consumidor e que o mercado tem, ele é um só, ele é um pacote. Ele pode ir para a Bolsa de Valores, ele pode ir para o setor de serviço, ele pode ir para o setor, né, de produto, enfim, ele pode ir para vários lugares. Quando ele vai para as bets, especificamente, ele vai para, né, as mãos de pequenos grupos internacionais que vão captar todos aqueles bilhões de reais e qual é a diferença, digamos assim, de a gente pagar imposto e pagar uma bet? O imposto, muito embora, sim, ele vá ser mal ou bem utilizado, isso daí é uma outra questão, ele vai depois retornar ao setor final através de serviço e também através de salário. Então, todo funcionalismo público vai receber de volta uma parcela daquele valor investido. Então, de todo investimento do Brasil, os trilhões de reais, todos os bilhões investidos em salário voltam para a nossa economia. Quando a gente está falando de tudo que é gasto em bet, isso não retorna para a nossa economia. Isso é sugado e retirado do nosso mercado. Obviamente, um milionário em Mônaco, não sei onde, vai estar lá com esse dinheiro, esse poder aquisitivo de tantas pessoas na mão, mas isso não vai ser gasto pelo povo brasileiro aqui no Brasil. Então a gente tem um dinheiro que sai de circulação e vai para outros mercados, né? Isso é muito prejudicial, porque é muito, na verdade, o impacto é muito grande. Por que o impacto é muito grande no Brasil? Porque a nossa população já não tem muito dinheiro sobrando. Então, quando ela escolhe apostar no tigrinho e ela perde 10, 20, 30% do rendimento dela mensal, ela muito provavelmente perdeu o que ela gastaria para sair de casa. E aí, por isso que a gente percebe o quê? Ué, mas por que o setor do varejo tá começando a patinar, sendo que o nosso PIB está crescendo, sendo que a nossa economia, o nosso índice de desemprego está baixíssimo? Ele era para estar explodindo. Então, parte desse problema, na minha opinião, é o tigrinho, o famoso tigrinho, né? Obviamente a gente tem que esperar pelos estudos de mercado. E aí, isso traz, acho que a importância da mentoria e a importância de transferir conhecimento para um patamar muito, muito mais elevado. Porque quando a gente começou a história da mentoria, há 3 anos então, as dores eram outras. Inclusive, dores que eu não sofria tanto, então que a gente identificava que, não, cara, você está absolutamente apto a falar sobre isso. Depois eu passei a sofrer e tive que solucionar
E agora eu já falo de uma posição de uma pessoa que, né, passou pelo mesmo problema, seja ele de mão de obra, seja ele de venda, seja ele, enfim, de tudo, e teve que solucionar. Então, por isso que eu digo que nesses últimos 3 anos eu aprendi muito mais do que nos primeiros 11, porque era muito confortável. Tudo que a gente fazia dava certo. Tudo que a gente fazia bombava. Tudo que a gente fazia tinha uma rentabilidade maravilhosa. E aí, essa nossa pré-introdução que a gente está fazendo hoje é para falar desses desafios, mas também para falar que tem muita coisa boa, que acho que a aula gratuita que a gente faz sempre, que ela é uma aula muito valiosa, né? A pessoa já adquire conhecimento e com certeza já consegue colocar isso em prática. E eu estou prometendo dessa vez, né, que essa próxima aula eu já sei o tema. Ele é um tema que os últimos 3 dias eu passei em cima dele, nas nossas empresas, passei corrigindo questões e eu vi outras empresas fazendo o mesmo problema. Dei o toque para elas, que eram empresas amigas. Então, vamos falar muito sobre o marketing digital, do imediato, de como trazer cliente para dentro, como você gerar datas, como você criar uma estratégia que funcione. E eu sempre gosto de fazer mais de um tema para não ficar tão maçante, então depois a gente vai pensar aí qual vai ser o nosso outro tema. Mas fato é que as empresas, a grande maioria delas, não está sabendo usar as ferramentas que tem na mão. E mesmo quem tem um time qualificado, que está viralizando alguns posts, que está não sei o quê, ainda assim não está usando da melhor forma. Eu vejo muito poucas exceções. Eu tive que corrigir o curso dentro das nossas empresas. Hoje a gente tem, né, inequivocamente, uma equipe de marketing muito competente, muito boa, mas que também, sem o norte correto, estava trabalhando por números que não traziam resultados. Não me adianta viralizar uma publicação se isso não significar que eu vou colocar mais gente para dentro da casa. Isso não tem função nenhuma. Nenhuma. Sim. É Então, puro acho ego, que né, Nando? Viralizar ego, né? ego, mas eu acho que o ego, a gente até consegue chegar nele. O problema é quando você não tem a ferramenta para identificar que isso não vai te fazer vender mais. Que o tiozinho, que a confeitaria, que o restaurante, que vai lá e faz entrega de 1 milhão, etc. e tal, não necessariamente está convertendo cliente para dentro de casa ou produto para fora da nossa casa, que seria o caso do delivery, né? Então, isso para mim foi assim, de junho para cá, foi estarrecedor. Eu tive que ficar semana passada em repouso, sabe, em casa. Fiquei observando os números, fiquei estudando, fiquei olhando isso com calma, porque eu não consigo ficar parado. E fiquei bem incomodado com algumas coisas que a gente estava fazendo errado. E já, né, comecei a agir também para modificar. Então vai ser uma aula muito interessante, porque vai ser uma aula quase que em tempo real. Das atitudes que eu tomei nas últimas 2, 3 semanas para reverter e, obviamente, como eu sempre trago para todo mundo, com resultados. Tá, fizemos isso. E daí? E daí? E né? O que mudou com isso? Eu acho que isso vai. Tô bem empolgado. Eu ainda não. A gente nunca sabe qual vai ser o tema da aula, né? Até que a gente chegue perto dela. Mas agora para mim ficou claro assim. Daí eu tô bem animado para gente chegar nela. Que legal. Até porque assim, né, Nando, falando aí um pouco sobre como a gente monta a estrutura da aula, né? A gente tem aí temas relevantes, atuais, práticos do seu dia a dia, do dia a dia dos restaurantes, né? Mas a gente sempre faz uma pesquisa que, inclusive, quem já está no grupo de WhatsApp que vai participar da aula gratuita, já recebeu o link da pesquisa, onde a gente tenta entender quais as necessidades das pessoas individualmente e no grande grupo, para que a gente também possa atender todo mundo. Além disso, tem uma outra estratégia que a gente usa na aula gratuita, que é, você pode, estando no grupo de WhatsApp, inscrever o seu problema e nós vamos escolher 3 problemas para o Nando resolver na live, né, na aula gratuita. Então, a ideia realmente é a gente estar fazendo diferença na vida das pessoas que vão participar da aula ao vivo, que vai acontecer no YouTube no dia 22, próxima terça, né? Para que a gente tenha aí, já de cara, a pessoa já saia
implantando e mudando as coisas no seu empreendimento, no seu restaurante e tudo mais. E para quem quiser depois aprofundar ainda mais, vai ter a opção da mentoria e do tour, que a gente vai estar falando melhor no dia 22, né, Nando? Exato. E aí, ainda, inclusive, até para complementar isso que a Ana falou, a gente hoje, como é que a gente faz, né? Eu acho que explicar o projeto por trás, ele sempre enriquece para quem está acompanhando, né? Então, a gente está nesse momento num processo de lançamento, né? Um pré-lançamento, daí depois a gente abre o carrinho. Por que isso é tão legal? Porque né, semana retrasada, quando começou, né? Para até o dia da aula mesmo, prática, a gente vai ter se conectado com mais ou menos diretamente 3.000 pessoas que vão lá estar nos nossos grupos, que vão querer participar dessa aula gratuita. Tem de tudo. A grande maioria é dono de restaurante, né, ou bar, enfim, etc. Mas tem pessoas que têm a intenção de abrir e querem aprender um pouquinho mais. Desse grande né, globo aí de 3.000 pessoas dos nossos grupos que a gente vai ter, que a gente já tem 2 grupos com 1.000, então provavelmente a gente vai chegar no próximo, a gente sabe disso, que enche muito, vão vir muitas dúvidas, muitas parecidas, então a gente faz um mapeamento. Essa questão do marketing que eu quero falar é porque é uma coisa que talvez vocês não estejam mapeando ainda. Então eu quero trazer realmente como uma coisa enriquecedora, porque eu sei que um dos grandes desafios é colocar cliente para dentro, isso sempre vai ser. Então, a gente nunca vai deixar. Só que, como a Ana falou, vão vir outras centenas de questões, de problemas, e aí ela e as meninas maravilhosas vão mapear e falar que a gente tem um padrão, as pessoas estão sofrendo muito com isso. Como que a gente vai abordar isso? Como que a gente pode ajudar essas pessoas? E aí, a ideia é muito legal. Quem quiser se aprofundar vai continuar com a gente. A turma tem limitação, sim. É uma coisa bem... São 5 aulas ao vivo, então a gente não mudou o formato. A gente tinha uma ideia, talvez, de fazer uma mentoria gravada. A gente entende que, nesse momento, a gente entrega mais valor com essas aulas ao vivo. São, obviamente, aulas ministradas por mim, mas não somente. Então, tem a aula de marketing que a Ana colabora um monte, até porque ela tem mais conhecimento, né, das redes sociais do que eu. E daí tem outras aulas, mas o importante nesse momento que a gente comunica é essa dinâmica de como funciona, para que quem tem o desejo já se programe para a nossa aula no dia 22. Acho que esse é o fundamental. A gente vai ter bastante chamadas. Se você estiver no grupo, você vai receber bastante conteúdo. Já tem bastante conversa rolando, né? Mas é bom colocar na agenda aí para não esquecer. E daí, especificamente, esta aula do dia 22, ela vai ser no YouTube. Então, ela é um modelinho um pouquinho diferente. Ela não é uma live, ela é realmente uma aula. Eu tenho material demonstrativo, eu boto vídeo, eu boto coisa para vocês. Não sei, amanhã ela vai me ensinar a fazer tudo isso. E daí a gente vai ver como é que funciona. Antigamente a gente estava no Meet, só que a gente atingiu o limite muito rápido. Então, a gente precisou reorganizar isso para uma plataforma mais ampla. Mas realmente a intenção é que você, sendo dono de negócio de gastronomia, ou querendo trabalhar com gastronomia, ou já trabalhando com gastronomia em alguma posição de liderança, e tendo desejo de entender um pouco melhor de como eu faço as coisas, porque, lembrando, é uma mentoria prática, ela é uma mentoria baseada na prática, você vai conseguir consumir conteúdo gratuito, se quiser, então, através da aula gratuita, e você vai ter a oportunidade também de se inscrever na mentoria e daí participar né, tem tudo, tem tudo. É uma loucura, é uma delícia. Sempre tem muita troca, né, Nando? Eu acho que o que a gente quer deixar aqui também, que não é só conhecimento, mas é troca, é networking. Na verdade, a gente acaba criando grandes grupos, né, grandes amizades dentro das mentorias, e isso acaba, na verdade, fazendo com que a gente mantenha contato e a gente esteja sempre todo mundo incentivando uns aos outros, né, para que as coisas aconteçam, porque eu acho que vai muito da sua proposta mesmo de fazer com que outros empreendimentos tenham sucesso como os teus, né, Nando? Porque ver outras pessoas tendo sucesso faz com que a gente consiga caminhar todo mundo para o mesmo lado, fazer a mesma coisa, né? Enfim, Ah, quem quiser se inscrever, só lembrando, no link da bio do Nando, aqui tem o link para a pessoa entrar no grupo de WhatsApp, e eu coloquei no meu link da minha bio também o link para a pessoa entrar no grupo de WhatsApp, se inscrever para a aula gratuita no dia 22.
às 19 horas, que vai acontecer no YouTube. Mas a pessoa estando dentro do grupo de WhatsApp, a gente vai passar várias informações lá, a gente vai estar distribuindo as pesquisas, os formulários para as pessoas colocarem seus problemas, para a gente ler, tentar ajudar, tentar criar resultado prático para todo mundo já logo na primeira aula do dia 22. Não, e ela vai gerar, com certeza porque tem gente, tem de tudo, tá? Tem gente que não, a gente sabe que não tem R$ 1 para investir. E o nosso papel também, enquanto educador né, de infoproduto, é conseguir entregar nem alguma coisa, inclusive para essa pessoa que só pode acompanhar a aula gratuita. Não tem problema, mesmo que você nesse momento não tenha a intenção de depois contratar a mentoria, não fica acanhado não, participa, aproveita, eu vou dar a aula já. Então, para mim, quanto mais pessoas puderem consumir esse conhecimento, melhor, porque eu sei que vai ser valioso. Uhum. Lembrando que a gente não deixa a aula gravada, né, Nando? Até porque essa aula depois ela fica disponível para o pessoal da mentoria, aí para o pessoal rever, enfim, então a aula não fica gravada, então é importante que as pessoas estejam no ao vivo mesmo, né? Isso, exato. Essa aula ela não fica para depois, tá, gente? Ela é one and only, aquele momento. Quem viveu, viveu. Então é isso, Nando. Era Quer deixar um isso. recado final para o pessoal aí, reforçar o Eu convite, ou, enfim. Eu vou começar. O que que acontece? Agora, a Ana sabe, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer as coisas, não é que em cima da hora, mas no momento certo. Então, eu gosto de começar a falar sobre esse tipo de conteúdo, sobre esses tipos de desafios e tal, mais perto do lançamento. Eu sempre faço isso. Ela já está habituada, por isso que ela não surta mais. Então, ela já percebeu aí que nessa última semana eu comecei a trazer algumas borbulhas ali no meu Instagram que falam sobre desafios do setor de gastronomia, que falam sobre essas coisas. Eu sempre falo sobre isso, mas é uma coisa que daqui para frente vocês vão ver que eu vou focar um pouco. Não porque a gente quer vender, mas porque eu também sou apaixonado por esse conteúdo e eu sou uma pessoa muito intensa. Então, quando eu começo a viver o processo, eu vou vivendo aí até a coisa acabar. Então, vocês vão perceber que de hoje já para frente, inclusive eu já estava fazendo isso, já estava ontem falando sobre aquele caso que teve em São Paulo, de um feedback negativo de um cliente, foi uma coisa muito louca. Já estou trazendo essas informações à tona, porque é como eu falei para vocês, eu tenho muitos anos de gastronomia, muitos anos de sucesso em gastronomia, e eu sei que muita gente está começando agora. Gastronomia tem sempre muita gente começando agora. Então, vai ser legal vocês consumirem esse conteúdo nos stories também, que vocês já vão aprender um monte e se sentir um pouco menos sozinhos nesse caminho muito louco aí que é ser empreendedor na área de gastronomia. Ô, Nando, eu posso Diga. falar só uma coisinha, assim, só para deixar o pessoal, assim, né, levemente com uma expectativa aí sobre o tour, que também é minha paixão agora? É Deve. que, é que junto com a mentoria, desde o último lançamento da última turma de mentoria, a gente criou um projeto presencial para fechar os encontros da mentoria em Florianópolis, visitando todos os restaurantes do Nando. E eu estou lembrando disso porque eu estava vendo os materiais que a gente tá postando, está divulgando e tudo mais. E assim, ó, foi tão legal esse encontro ao vivo, né, dos mentorados com o Nando, visitando os restaurantes. E o que mais me marcou e que me deixa assim muito muito feliz assim, é que num dos restaurantes, justamente no primeiro, né, Nando, ali no Campeche, o Nando levou cada um dos mentorados para dentro da cozinha. As pessoas Sim. ficaram encantadíssimas, porque imagina, ele está abrindo a cozinha mesmo. Então as pessoas ficaram assim apaixonadas, né, Nando? Eu sou apaixonada por esse projeto, pela mentoria e agora pela mentoria mais o tour. Então assim, é só para deixar um gostinho para quem aí for assistir a aula gratuita, a gente vai dar mais detalhes, mas é isso. Eu acho que é uma entrega que o Nando faz que nunca vi ninguém fazer, né, de abrir realmente a cozinha. Imagina um espaço que é muito interno, né, da empresa, mas abrir também todas as estratégias, conversar, enfim, além das comidinhas aí ao longo do caminho do tour, que também foram maravilhosas, né, Nando? Sim. Eu acho que isso, na verdade, eu nem saberia fazer diferente. Se a gente está propondo que as pessoas visitem as operações e entendam como que elas funcionam e por que que elas são um sucesso, elas têm que ver tudo, de cabo a rabo. Acho que esse é um grande resumo também, assim, do porquê que o tour ele acaba fazendo
Por que que ele fez tanto sucesso? Porque foi a verdade da verdade da verdade. Inclusive com os desafios, inclusive com as coisas que tinham que ser adaptadas. Né? Tudo estava ali para as pessoas verem e contemplarem e se sentirem menos sozinhas lá no seu negócio quando elas acham que não está tudo perfeito. Não vai estar aqui também, tá tudo bem. Mas não é por isso que você não vai conseguir prosperar. Sim. É É isso. isso, gente. Muito obrigado por quem Obrigada. assistiu nossa live rapidinha. Ana, meu amor, nos falamos em muito breve, eu sei que provavelmente amanhã. E ó, espero vocês dia 22, mas a gente vai se falando nos stories. Isso aí. Até dia 22, gente. Um beijo. Tchau,